Olá, turma do sexto ano, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos, agora acerca das formas de relevo, tá? Então, acompanhe o seu livro, pegue um lápis, uma borracha, um caderno ou uma caneta para você ir fazendo as anotações no seu material, tá bom? Então, nós vimos na aula passada a respeito dos tipos de rochas e dos tipos de minerais e corrigimos algumas questões. Agora a gente vai para as formas de relevo. Quantas e quais são as formas de relevo aqui no Brasil? Tá? Então, a gente tem gravem aí, 4 principais formas de relevo. Tá? Quais são essas principais? Depressão, planalto, planície e montanhas. Aliás, são formações que a gente tem em todo mundo, mas a gente vai ver que algumas dessas formações, no caso a montanha, nós não temos aqui no território brasileiro, tá? Então, depressões, planaltos, planícies e montanhas são as 4 principais formas de relevo terrestre, tá? Que a gente tem na superfície da Terra. E aí, você vai observar cada uma delas nessas fotografias. As depressões, vamos ler um pouco o que fala sobre depressões. São porções da superfície, em geral planas, né, que apresentam altitudes inferiores às das áreas em seu entorno. Então, as áreas são altitudes, né, mais planas, uma área plana que tem altitudes inferiores, essa parte aqui que está mais baixa. E aqui é um exemplo de uma depressão aqui no Brasil, localizada no estado, né, do Tocantins. Depressão em Mateiros, no estado do Tocantins. Então, sempre quando você observar esse tipo de formação no relevo, que tem uma área plana e uma altitude, né, inferior ao seu entorno, ao seu redor, você vai lembrar, vai saber que é uma depressão, tá? Depois a gente vai ver agora sobre os planaltos. O que seriam os planaltos? Constituem formas de relevo irregulares, apresentando áreas mais planas ou acidentadas, com altitudes variáveis. Tá? Então, você vê aqui, áreas mais planas ou acidentadas, né, com altitudes variáveis. Não é a mesma altitude em toda uma área de planalto. Tá? São áreas que resultam de antigos e intensos processos erosivos, tá? Desgaste ali da rocha. Com o tempo, essa erosão, né, ela foi formando esses planaltos, uns mais altos, outros mais baixos. São áreas que resultam, né, desse processo erosivo, além de normalmente estarem sujeitos a sofrer mais desgaste que os terrenos ao seu entorno. Tá? Então, você tem aqui o planalto, lembrem aqui desse conceito de planalto, são formas irregulares, né, do relevo. E aqui a gente tem um exemplo dessa fotografia, no relevo de planalto, em Barreiras, aliás, em Palmeiras, perdão, no estado da Bahia. Agora a gente vai ver sobre planície, tá? Esse conteúdo, gente, a gente está estudando no sexto ano, mas é um conteúdo lá que vocês viram já no quarto ano. Então, a gente está recordando alguns conceitos. Planície. O que a gente sabe sobre planície? A respeito de planície, né, elas são formas de relevo basicamente planas. Em geral, apresentam áreas pouco elevadas em relação ao nível do mar. Tá? Então, tem uma origem sedimentar, né, em áreas, essas áreas elas recebem constantemente grande quantidade de sedimentos provenientes de outros terrenos. Vamos lembrar de areia ou sedimentos, né, sedimentos finos, que vão para essas áreas que são basicamente planas, né, que são mais baixas, né, tem um nível, uma área pouco elevada em relação ao nível do mar.
Então, você vai lembrar né, de uma planície. E essa planície aqui, a planície, né, de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, tá? Esse exemplo. Então, olhem para essas imagens e lembrem que é um planalto, uma planície e uma depressão. E agora a gente vai ver, né, montanhas. O que a gente tem sobre montanhas? Possui as maiores altitudes do planeta, tá? Elas são desgastadas pela intensa ação de agentes naturais. Quais são esses agentes naturais? Aí tem uns exemplos de água, vento, calor, sol. Isso tudo acaba que desgastando as montanhas, essas altitudes, né? Deixando elas mais baixas das montanhas. Então, gerando sedimentos que se depositam nos terrenos mais baixos. Então, nessas áreas aqui mais altas, elas sofrem, né, em alguns momentos, desgastes através da água, do vento, do calor, e acaba aqui diminuindo, né, de tamanho e gerando sedimentos, né? Esses sedimentos, eles são depositados aqui, ó, nessa parte inferior do terreno, tá? Então, em geral, essas formas estão organizadas em cadeias, isto é, formam um conjunto de montanhas dispostas, né, uma próxima a outra. Então, a gente tem um exemplo aqui da Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, no Peru, ela é uma montanha, tá? Cordilheira dos Andes é uma montanha bem grande que vem do Peru e passa também pelo Chile, por outros estados, países, né, da América do Sul. E aqui você tem essa cordilheira dos Andes, que sofre um processo, né, gerando, né, sedimentação, gerando sedimentos que caem, ó, e ficam aqui nessa parte inferior, né, através da água, do vento, do calor e também do sol, calor do sol, né? E aí, planalto, planície, depressão e montanha, observem as imagens e observem bem as características de cada um. E agora a gente vai ver a respeito do relevo brasileiro, tá? O território brasileiro ele apresenta terrenos antigos que se formam há milhões de anos pela intensa atuação de fenômenos originados no interior da Terra. Então, essas formas de relevo, né, elas acontecem, né, a partir desses terrenos antigos que se formaram, né, ali no interior da Terra por processos que ocorreram, tá? Então, são formados, né, os terrenos com maior elevação foram e ainda continuam a ser desgastados pela ação dos agentes externos, tá? Agentes externos. E aí, em que os fragmentos, né, são transportados para terrenos mais baixos e formam o quê? As bacias sedimentares. Então, eu tenho uma área mais elevada, e aí esses fragmentos, eles acabam que descendo, ó, sendo transportados para uma área, né, para um terreno mais baixo, que é chamado de quê? Aqui parece o quê? Ó? Uma bacia. Então, fica numa bacia sedimentar, uma bacia de sedimentos, tá? E aí tá aí de azul, eu quero que vocês leiam em casa com calma, o que é uma bacia sedimentar, tá bom? Leiam com calma aqui. Então, no Brasil, as principais formas de relevo encontradas, né, são os planaltos, as planícies e as depressões. Tá? Planaltos, planícies e depressões. A gente viu, como eu já falei, não existem montanhas no Brasil, então gravem bem isso, das principais formas de relevo. E observe no mapa a classificação do território brasileiro, né, de acordo com o geógrafo Jurandir Ross. O Jurandir Ross é um geógrafo brasileiro que ele, em suas andanças pelo Brasil, ele começou a estudar as formas de relevo. E nesses estudos acerca das formas de relevo, o que aconteceu? Ele mostrou, né, que existem as principais formas: planaltos, planícies e depressões.
dividiu dessa forma. Nessas áreas mais escuras do mapa estão os planaltos, né? As áreas mais elevadas, tá? Vamos ver aqui no Nordeste o planalto. Vou identificar aqui. Planalto, o número 2. Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, tá? Então é aqui, ó, Planalto e Chapada da Bacia do Parnaíba, né? O número 2. Vamos identificar esse número 28. Tem que ter o número 28 aqui, ó, no Nordeste. Número 28. Planícies e planícies e tabuleiros litorâneos. Aqui mesmo no litoral piauiense, tá? Litoral Piauí, tá? Essa área verde aqui, ó, faz parte dessa planície litorânea. Tabuleiros litorâneos. Tem essa parte amarelinha também aqui, ó, né? Que passa também no território Piauí. Que está identificada aqui, ó, pelo número também aqui, ó, pelo número 19, né? Número 19. Então, vamos lá. Depressão Sertaneja e do São Francisco, tá? São Francisco. Então, a gente tem essas formas de relevo no espaço nordestino. No Brasil, como eu já falei, essas áreas mais escuras representam os planaltos, de acordo com esse mapa desse geógrafo, Jurandir Ross. Essas áreas mais claras, depressões, e essas áreas verdes representam as planícies. Então, toda vez que você vê sobre planície, você vai lembrar que ela percorre aqui, ó, todo o litoral brasileiro. Ó. São áreas mais baixas, planície, praia, você vai lembrar de praia, tá? Então, onde eu estou passando a setinha aqui, ó, no mapa do litoral brasileiro. Planaltos é mais para dentro do litoral, né, do território brasileiro, tá? São essas áreas mais elevadas, planaltos. E depressões são algumas áreas mais rebaixadas, ó, que está em amarelo, tá? Então, gravem bem essa classificação. E aí tem uma atividade para casa. Qual é a forma de relevo predominante no estado onde você mora? Então, observem bem qual é a forma de relevo que predomina aqui. Essa que está em marrom, ou essa que está amarelinho claro, ou essa que está em verde. Tá? Então, vejam bem para você responder. Eu estou dando o exemplo do Piauí, mas se tiver algum aluno na sala que mora no Maranhão, coloca lá na sua atividade sobre o Maranhão, tá? Então, vamos lá. E agora a gente vai ver saindo, deixa eu colocar aqui na atividade e vai para cá. Pronto. Atividade para casa, tá? Na página 338 e página 339. Na página 338, de acordo com o que você estudou no mundo, predominam 4 tipos principais, né, de formas de relevo continentais. Né? A gente sabe que tem formas de relevo também dentro do mar, que são as chamadas formas de relevo oceânicas. Mas a gente está estudando as formas de relevo continentais, mesmo na superfície terrestre. Tá? Então, qual delas não é encontrada no Brasil? Tá? Depois, quais são as principais características dessa forma de relevo, da forma de relevo que não é encontrada no Brasil, tá? Então, eu já falei que a gente tem 4, mas uma delas a gente não encontra aqui. A segunda você vai escrever, né, sobre essas formas de relevo que tem presentes nas fotografias, tá? É só você retornar na página anterior para conseguir responder. Esse mapa, ele vai mostrar, né, valores das altitudes, tá?
é uma questão relacionada às altitudes que vocês vão pintar de acordo com a legenda, tá? Vão observar os números aqui, as partes mais altas. Essa questão aqui, a gente vai fazer juntos na próxima aula, tá? Por quê? Porque ela é relacionada a esse conteúdo aqui, ó, tá? Relacionada ao conteúdo das formas de relevo e também do mapa altimétrico, né? Mapa de altitude aqui no Brasil. Então, só na próxima aula, mas façam a leitura já adiantando da página 336 e 337, tá bom? Para casa é só a página 338. 339, se você já quiser fazer a leitura daquela página e já ir adiantando, está ótimo, tá bom? Então, vamos lá, finalizando a aula. Até a próxima, façam as leituras, façam as atividades e a gente se encontra na próxima aula.